Começamos então a cultura da alface, lembrando que é família Asterácea, a família da alface e que tem muitas outras plantas, plantas daninhas principalmente, que pertencem a essa família Asterácea. Então, a cultura da alface, primeira parte. O objetivo dessa aula é compreender as características, a gente vai entender um pouco sobre a cultura da alface e o que que essa planta precisa para se desenvolver bem, exigências de temperatura, de ambiente. Então, começando na família Asterácea, família da alface, quais são as principais culturas? Principais culturas, então, a alface, a chicória e o almeirão. Só que se destaca largamente a alface dentro dessa família, em termos de importância econômica. Qual que é o clima de origem da alface? A alface ela é nativa, nativa é aquela região onde ela não foi plantada, ela simplesmente existe lá, como se fosse um mato, né? É a região do sul da Europa e da Ásia Oriental. É uma região fria, tá? Uma região de clima frio, então é a origem da alface. Qual é a forma de consumo e a importância da alface, então? A alface ela é consumida principalmente na forma de saladas, mas existem outras formas de consumo também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ela é a sexta hortaliça em importância econômica, então ela tem uma grande importância econômica. Pegando todas as hortaliças, ela está em sexto. Ela é a oitava em termos de volume produzido e é a hortaliça folhosa de maior consumo no Brasil. Então, mesmo aquelas criancinhas que não gostam de vegetal costumam comer alface. É uma cultura que é bem aceita, né? Eu tirei alguns slides de uma apresentação, tá? Isso aqui é só para dar os créditos. Então, em relação aos usos, a gente tem o principal uso, que é o uso in natura, mas também cita-se na literatura alguns usos, como em sopas, colocar alface em sopa, cozida. E essa planta de alface, ela tem um efeito também diurético, né? Tem um efeito no trato digestivo, sistema circulatório. É uma planta que é considerada sedativa. Ela dá sono também quando você come muito. E também tem efeitos benéficos aqui no trato respiratório. Então, ela tem o uso culinário e tem o uso também, digamos, como planta medicinal. Pode ser encarada assim. Eu tenho o cultivo hidropônico de alface, que é muito a hidroponia ela ficou muito conhecida através desse cultivo hidropônico, né. Então esse slide é para mostrar que a gente pode cultivar alface na hidroponia, mas eu também posso fazer várias outras culturas no cultivo hidropônico, tá. Morango, qualquer cultura eu consigo fazer em cultivo hidropônico. A alface é a mais conhecida. Vamos conhecer as características gerais, então, da alface. A alface é uma planta anual. Planta anual é aquela planta que eu posso semear ela e ela, dentro do prazo de um ano, ela produz sementes, ou eu vou colher ela dentro do prazo de um ano, tá? O ciclo dela é de um ano. E é uma planta herbácea. O caule é diminuto, quer dizer que é um caule muito pequeno, esse caule da alface. As folhas são a parte comestível. Elas podem ser lisas ou crespas e pode ou não formar cabeça, né. Formar cabeça por exemplo, o repolho lá. O repolho é de outra família e forma cabeça. Eu posso ter alface que forma cabeça também. Vou mostrar daqui a pouco. E a coloração pode variar desde um verde amarelo até o verde escuro ou roxo, né. Tem várias colorações também de alface. Então, aqui esse slide ilustra a variabilidade genética que existe da alface, tanto em formatos de folha quanto em colorações. Então, aqui tem algumas delas que a gente vai ver um pouco mais à frente ainda. Como que é o sistema radicular da alface? Esse sistema radicular, ele é do tipo fasciculado, tá? É um sistema radicular fasciculado que normalmente ele não se aprofunda muito. Então a alface tem um sistema radicular que vai dar mais ou menos
um tamanho de 25 centímetros de, de largura e profundidade no solo. Então, cerca pouco mais de um palmo de largura e profundidade. Então, é um sistema radicular fasciculado, muito ramificado e é tipicamente superficial. Depois eu vou explicar para vocês qual que é a importância e a relação desse sistema radicular, tá? Quando a gente fala que o sistema radicular é superficial, pouco ramificado, pouco agressivo, quer dizer que essa planta ela precisa de um cuidado especial, principalmente em relação ao solo e ao fornecimento de água e nutrientes. Como que é o clima ideal para a alface? A gente tem que lembrar da região de origem dessa planta. Então, eu falei que é de uma região fria, né? Qual que é a temperatura? Vamos voltar no clima, né? Então, o clima é de clima ameno a frio, tá? Ela preserva características lá da região de origem dela. Atualmente, ainda já existem algumas cultivares que toleram, suportam temperaturas mais amenas, temperaturas um pouco mais elevadas, mas não é o desejado. Então, qual que é a temperatura favorável ao cultivo, aquela que ela gosta, que ela se desenvolve melhor? Essa temperatura está em torno de 15 a 20 graus, tá? Não precisa ser um número fixo, porque varia dependendo da cultivar. Então, tem cultivar que precisa de temperaturas mais baixas, cultivares que aceitam temperaturas um pouco mais elevadas. Então, ao redor de 15, 20 graus. Então, uma temperatura amena para frio. Há uma temperatura que impede a germinação da alface. A alface tem essa característica. Existe uma temperatura que, acima dela, a alface não germina. Então, eu já encontrei pessoas querendo produzir alface, inclusive em viveiros, e não tendo germinação da alface. E a explicação é muito simples. Ela é de região fria e ela não germina em temperatura acima de 30 graus. Então, essa é uma condição de exigência mínima da alface. Acima de 30 graus, ela não germina. Então, em relação à exigência térmica aqui, a alface ela floresce sob dias longos e temperaturas elevadas. Quando a gente produz alface, a gente quer produzir flor ou quer produzir folha? Eu quero produzir as folhas, né? É o meu produto comercial. Então, eu não quero que essa alface vá para o florescimento. Então, dias longos, que acontece muito no verão, normalmente, e temperaturas elevadas também de verão, atrapalham a produção. Normalmente, faz com que essa alface seja induzida num período menor de tempo para a fase de floração. Já se eu tenho dias curtos e temperaturas amenas, isso vai favorecer o enfolhamento da alface. Então, sob temperaturas amenas e dias curtos, quer dizer, noites longas, a alface tende a enfolhar mais e ela vai ter um ciclo maior, vai crescer mais essa planta. A alface, em função da sua região de origem, ela é resistente a baixas temperaturas e mesmo até a geadas leves. Então, é uma planta que tolera bem, muito bem o frio. Como que é feita a propagação da cultura da alface? Essa alface é propagada por sementes, tá? Então, algumas culturas eu posso propagar por semente ou muda alface prioritariamente por semente. A gente vai conhecer então como que são essas sementes da alface, como que elas podem ser. As sementes da alface, elas são muito pequenas. E para contornar essa situação de sementes muito pequenas, existe uma tecnologia no mercado que é a peletização. Na peletização, eu vou recobrir essa semente pequenininha com uma camada de argila, algum material que vai aumentar o tamanho da semente. E nessa camada que eu cubro a semente, eu posso colocar ali algum nutriente, micronutrientes, e posso também estar colocando inseticida, fungicida para proteger essa semente, para proteger essa planta, essa muda que dali vai nascer. Então, essas
sementes que eu coloquei essa camada são as chamadas sementes peletizadas. Então eu posso ter uma semente peletizada, que é o que está aqui, ó, esse exemplo, bem grande a semente, bem recoberta. Eu tenho a chamada semi-peletizada, que é um tamanho um pouco menor, geralmente tem menos produtos químicos nela. E eu tenho a semente normal, que é chamada de semente nua ou sem peletização, que é essa semente pequena aqui da alface. Então a peletização ela aumenta o tamanho da semente e me possibilita ter maior precisão na hora de colocar na bandeja ou na hora de fazer um semeio mecanizado. Onde que é feita a semeadura da alface? Eu inicialmente faço a semeadura da alface nas bandejas. Então lembrem lá, tem aquele sistema tipo Spirling, aquelas bandejas de isopor, que é onde eu coloco em cada célula a semente da alface. O número de sementes por célula depende da qualidade da semente. Se a porcentagem de germinação é muito elevada, 95, 98%, eu posso economizar e colocar uma semente por célula, tá? Então, normalmente é feito dessa forma. Qual que é o espaçamento do cultivo da alface? Então, eu produzi as minhas mudas na bandeja, num ambiente protegido. Com essa muda bem formada, eu levo ela para o campo e estabeleço essa cultura em cima de canteiros. Lembra que o sistema radicular da alface ele é mais frágil, não desenvolve bem. Então eu levanto os canteiros que são feitos de terra macia, né, bem arejada, e aí lá eu vou então abrir algumas covas e vou colocar essa muda de alface. O espaçamento varia um pouco entre as cultivares, se for, mas está muito ligado ao tamanho da alface. Se é uma alface de tamanho pequeno, geralmente a gente coloca 25 por 25 centímetros entre um pé e outro. Então, é um espaçamento quadrado, tá? Espaço entre as linhas, espaço entre as plantas. Já se é uma alface maior, por exemplo, uma alface americana que forma a cabeça, eu posso ter que botar um espaçamento maior, 35 centímetros entre as plantas, por exemplo. Isso vai estar lá na informação ligada a cultivar. Então, qual que é a duração do cultivo da alface? Essa duração varia muito com a cultivar. Eu posso ter uma cultivar que é precoce e o ciclo é menor, ou uma cultivar tardia, o ciclo vai se estender então. E também está muito ligada à época do ano, à temperatura do ambiente. Então, se eu estou numa época de inverno, as temperaturas são menores, o ciclo fica maior, demora mais tempo. Se eu estou numa época de verão, com temperaturas mais elevadas, o ciclo fica menor. A cultura vai fechar o seu ciclo em menos tempo. Fechar em menos tempo nem sempre é vantagem, tá? Porque normalmente o produto fica de menor qualidade também. E quanto tempo dura a colheita? Então imaginem que eu fiz o cultivo e chegou a fase da colheita. A alface, assim como outras olerícolas, ela não pode passar o tempo da colheita, porque senão ela estraga, ela passa do ponto. Então a recomendação é que atingir o ponto de colheita, a gente faça a colheita entre 5, 7 dias, tá? Tente não passar mais do que isso, porque se a gente passar desse período, a alface pode começar a amargar e ficar com gosto ruim e imprestável para comercialização. Entendido? Vamos lá. Aqui eu acho que eu não sei se eu falei, mas o ciclo, a duração do ciclo da alface pode ser entre 45 a 60, dependendo do ciclo curto, né? E até 90 dias, dependendo de uma cultivar, tipo alface americana, em temperaturas mais baixas, tá? Então esse ciclo é entre a semeadura e a colheita. Essa era a primeira parte da aula, a gente se encontra na segunda.